O tema hoje é: o evangelismo é uma experiência de poder. Apocalipse 14, verso 6, acompanhem comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Seguiu-se a esses outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes um outro anjo, o terceiro, dizendo também em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 13 agora, verso 13. Então ouvi uma voz dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E o verso 14: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, e disse assim: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Queridos amigos e irmãos, nós acabamos de ler aqui, queridos, um grande evangelismo de colheita. Um grande evangelismo de colheita. Você leu ali, nós lemos juntos, você vê uma ordem cronológica de acontecimentos. 3 anjos pregando 3 mensagens distintas, mas relacionadas uma a outras. 3 mensagens distintas, mas relacionadas entre si. Depois que esses 3 anjos pregam essas 3 mensagens, vem uma bem-aventurança. E o que me chama a atenção é que essa bem-aventurança, ela está relacionada a trabalho, a labor, a serviço. Diz a bem-aventurança, né? Eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então, depois que esses 3 anjos pregam essas 3 mensagens, depois que nós vemos aqui uma bem-aventurança relacionada a trabalho, a serviço, aí Jesus vem fazer a grande colheita. Queridos, o Senhor Jesus é aquele que fez, faz e fará colheita. Amém? Ele é especialista em evangelismo de colheita. Ele. Só que aqui tem um detalhe importante, muito importantíssimo. O resultado da colheita que o Senhor Jesus fará um dia é fruto totalmente do trabalho dos 3 anjos. E isso, queridos, é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Antes de Jesus voltar, ele envia, no caso aqui, 3 anjos para fazer a semeadura. Então, esses 3 anjos do Apocalipse 14, eles fazem a semeadura, e Jesus um dia vai fazer a grande colheita. Agora, o que significa esses anjos? Eles são símbolo de quê? Você sabe que o Apocalipse é repleto de símbolos, né? E eu assim me intrigo, sabe? Eu gosto muito de ler o Apocalipse. Eu tenho lido o Apocalipse já há muitos e muitos anos. E eu gosto de pesquisar, estudar, entender os símbolos
que estão aqui no Apocalipse. Eles são símbolos, né, de coisas literais reais. Perfeito? É mensagem simbólica, mas esses símbolos são de coisas literais e reais. Essa palavra anjo que está aqui, querido, anjo, é a palavra grega agelos. Agelos. Se você for lá no dicionário de grego, você vai ver que agelos significa mensageiro. Mensageiro. Pelo contexto do Apocalipse 12, 13 e 14, e pelo contexto de todo o livro do Apocalipse, é fácil compreender que esses anjos não são anjos poderosos de Deus, não. Apesar dos anjos de Deus também vão fazer parte da mensagem final do Evangelho, mas aqui não é anjo, anjo de Deus. Esse anjo aqui são mensageiros, são seres humanos, homens e mulheres, que vivem nos últimos dias da história deste mundo, da qual Deus chamou para cumprir uma missão. Então esses anjos, eles são símbolo de você e de mim, você e eu. A Sora White, ela vai retificar esse pensamento quando ela diz assim, ó: os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência. E olha só, e tendo relação direta com o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém ouve a voz desses anjos, olha aí, pois eles são símbolo de quê, irmãos? De quê? Do povo de Deus, que está trabalhando em harmonia com quem? Com o céu. Homens e mulheres do Parque Santo Antônio, diga amém. Homens e mulheres do Parque Santo Antônio. Homens e mulheres do Parque Santo Antônio, irmãos. Iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, da palavra de Deus, proclamam as 3 mensagens em sua ordem. Pois bem, quem são esses anjos? Você é esse anjo. Eu sou esse anjo. Você que foi santificado através da verdade. Você um dia que aceitou a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Deus te chama para cumprir uma missão. Então a nossa missão, queridos, nos últimos dias da história deste mundo, está aqui relatada no livro do Apocalipse. Então o que eu já entendo aqui? Espera aí, Jesus vai fazer uma colheita. Lemos aqui. O fruto, o resultado dessa colheita depende do trabalho dos anjos. Ou seja, eu tenho uma parte essencial, queridos. Essencial na colheita que Jesus fará um dia. E aí os anjos têm 3 mensagens para pregar, que eu e você temos que pregar para as pessoas. Primeira mensagem que nós temos que falar para as pessoas, queridos: temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Muitas vezes, queridos, nós esquecemos dessa verdade importante da Bíblia Sagrada, viu? Porque assim, ó, Jesus Cristo vai voltar, amém? 2.500 passagens bíblicas. A cada 11 versículos, um fala, Jesus vai voltar. 11 versículos, Jesus vai voltar. É a maior promessa da Bíblia Sagrada, prometida por Ele mesmo, Jesus. Ele vai voltar. Só que antes de Ele voltar, queridos, acontece um juízo. E quando Jesus volta a esse mundo, Ele vai dar recompensa. E o curioso é que o Apocalipse capítulo 20 diz que essa recompensa é segundo as obras. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Então, queridos, vivemos num momento solene da história deste mundo, onde o Apocalipse ensina, a Bíblia ensina que Jesus está sentado à direita de Deus. Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador, nosso advogado junto ao Pai. Amém? Nós temos um representante lá no céu, o Senhor Jesus. Só que a profecia de Daniel ensina que de 1844 para cá, Jesus começou a julgar os mortos em Cristo. Essa semana aqui do NAS tivemos uma perda de um pai e de um filho. O pai morreu na outra semana, não sei se você ouviu falar, de Covid, e o filho morreu ontem. Eles já entraram em juízo.
Quem vai dar o veredito? Jesus. Então o que é que Jesus faz hoje? Ele julga os mortos em Cristo. Então se amanhã ou a qualquer momento você morrer, segundo a palavra de Deus, o seu nome entra perante o tribunal. O Apocalipse ensina que se abrirão livros, e ali naqueles livros vão ser investigados tudo sobre a sua vida. Tudo que você fez de bom e de ruim será investigado ali nos livros. E aí vai ser dado o veredito. Culpado ou inocente. O curioso é que nós seremos condenados pelas obras. Presta atenção, queridos. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Nós somos justificados, ou seja, perdoados pela fé em Jesus. E nós seremos julgados ou condenados pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras demonstram a fé que eu aceitei. Demonstra de maneira clara e natural. Por isso que Jesus disse assim, queridos, e é uma preocupação que nós não precisamos ter. Eu tenho que fazer boas obras, tenho que fazer boas obras, tenho que fazer boas obras. Essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação está ligada a Jesus. Ele falou isso. João capítulo 15, o que ele disse lá? Eu sou a videira, vocês são o quê? Vocês são o quê? Os ramos. Aquele que permanece na videira, ou seja, permanece em Jesus, faz o quê? Dá muitos frutos. Então aquela pessoa que permanece em Jesus, de maneira natural, ela vai produzir frutos. É como o pé de laranja. Qual é a força que um pé de laranja faz para produzir laranjas? Qual é a força? Nenhuma. Ele naturalmente produz laranjas. A mesma coisa somos nós. Para a gente produzir bons frutos, termos boas obras que glorifiquem a Deus, é preciso permanecer em Jesus. É amando, imitando, seguindo o seu exemplo, que nós seremos transformados. Amando, imitando e seguindo o seu exemplo, que nós seremos transformados. Então, queridos, a qualquer momento pode chegar a nossa hora. E eu não estou mentindo aqui, não estou fazendo terror para ninguém. A qualquer momento vai chegar a sua e a minha hora. Qualquer momento. Morreu, acabou para você. Ou você está salvo, ou você está perdido. E essa mensagem, queridos, ela tem que ser proclamada ao mundo. E Deus confiou a nós essa mensagem. Claro que esse aqui não é o primeiro tema, não é o tema do primeiro estudo bíblico, não. Esse tema ele é estudado, ele é abordado na série de estudos bíblicos. Mas ele não é o primeiro. Mas as pessoas têm que saber que hoje acontece um juízo lá no céu. E que se a pessoa morrer, ela está salva ou ela está perdida. Todos nós, irmãos. E aí, irmãos, tem muito adventista que vive como se não existisse juízo. Tem muito adventista que vive como se não existisse Deus. Tem muito adventista e muitos cristãos que passa dia e entra dia, vivem uma vida de entristecer o Espírito Santo. Não tem uma vida genuína, de entrega. E esse, se morrer. Então, queridos, vivemos em um momento solene da história deste mundo. Então, Jesus hoje está lá no céu, repito, como nosso mediador, como nosso intercessor, como nosso advogado, lá no céu intercedendo por nós, mas também como juiz de toda a terra. Morreu, entra em juízo. Só que a Bíblia conta, o Apocalipse conta e explica que chegará um dia na história deste mundo que Jesus vai terminar de julgar os mortos em Cristo. Não sabemos quando será isso. Quando ele terminar de julgar os mortos em Cristo, aí ele vai começar a julgar os vivos em Cristo. Que hora vai ser isso? Nós não sabemos.
Mas existem relógios proféticos, indícios proféticos, que dá para ter um entendimento. Não tenho tempo de abordar aqui isso. Mas um dia Jesus vai começar a julgar os vivos em Cristo. Um dia, queridos, sem mais, sem menos. Você levanta de manhã para fazer suas atividades e o seu nome entra perante o tribunal. Você sai para fazer as coisas como normal, como a Terry, que levanta de manhã, tem que colocar peruca, dentadura, um negócio para tracostomia e vai viver a vida dela. Ia viver a vida dela. Você vai levantar um dia para fazer a sua vida, para pegar o ônibus, para pegar o metrô, para ir trabalhar, para ir para a escola, e naquele momento o seu nome entra no juízo. E aí sua vida será minuciosamente investigada, e aí lhe será dado um veredito, salvo ou perdido. Acabou. E aí Jesus vai fazendo isso com todos os vivos em Cristo. E ele vai terminar. Quando ele terminar de julgar o último vivo em Cristo, como se Daniel, capítulo 12, verso 3, diz que Jesus levanta do santuário e diz assim: está feito, está pronto, está consumado. Quando Jesus levanta e fala assim, está pronto, está consumado, o Espírito Santo aqui na terra fala, aqui também acabou. Jesus, aqui também acabou. Já toquei todos os corações. Aí o Espírito Santo sai dessa terra. Não dos fiéis. Sai dessa terra. Aí, queridos, ninguém se salva mais. Ninguém se converte mais. Quando acontecer isso, queridos, fechou-se a porta da graça. Quem salvou, salvou. Quem não salvou, não salva mais. Caíram nessa terra 7 terríveis pragas. Entre a 5ª e a 6ª praga, vai se ouvir no céu a voz, uma voz dizendo, o dia, a hora da volta de Jesus. Aí cai a 7ª praga, e aí Jesus volta para buscar aqueles que nele creram. Amém? Então, nós vivemos em momentos solenes da história deste mundo. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 24, ele disse assim, ó, vigiai, vigiai, esteja percebido, porque o dia e a hora você não sabe. Então nós percebemos que há um preparo essencial e um elemento surpresa para a volta de Jesus. Esse elemento surpresa para a volta de Jesus requer de você e de mim preparo. Preparo. Agora, queridos, eu estou falando para nós aqui que já estamos na igreja. E quem está fora da igreja? Da qual muitas vezes o anjo do Apocalipse 14 está dormindo. Puxa, morreu um vizinho meu hoje. E eu não falei de Jesus para ele. Será que ele morreu salvo ou perdido? Jesus chega até a falar em João 3,18, que todo que nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado. Por quê? Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então nós temos uma responsabilidade para com o mundo, uma responsabilidade para com os nossos semelhantes. Nós fomos chamados por Deus para cumprir uma missão, só que nós não contamos para ninguém sobre Jesus. Não contamos para ninguém. Aí as pessoas morrem sem Deus, e muitas poderão morrer perdidas. Eu acredito que Deus tem 1000 maneiras, queridos. E eu acredito que apesar da nossa negligência, da nossa ociosidade, da nossa preguiça, e muitas vezes da nossa hipocrisia, Deus vai usar algum elemento para salvar as pessoas. Porque não é possível. Deus quer salvar a todos. Mas eu e você temos uma missão. Então você vê como é que a primeira mensagem angélica ela é importante? E ela diz, temei a Deus e dá-lhe glória. Temer a Deus, ter apreço para com Deus, respeito para com Deus. Dá glória a Deus, você dá glória em tudo que você faz na vida. A Bíblia diz, comendo, bebendo, andando de bicicleta, trabalhando, vendo televisão, você dá glória a Deus. Paulo fala isso. Ele diz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez, ou seja, guarde o sábado, como a lição ensinou essa semana. Então olha quantas coisas nós temos que praticar e pregar. Eu gosto muito da Bíblia Sagrada, queridos, porque a Bíblia é um livro que tem a teoria, mas tem a prática também. Teoria e prática, teoria e prática. Você sabe quando você pratica as verdades de Deus, aí você é transformado.
Então nós temos aqui a primeira mensagem angélica importante. A segunda mensagem angélica, eles diz que caiu a Babilônia. Eu vou estudar um outro sábado com vocês aqui de manhã só sobre a queda da Babilônia. Mas a queda da Babilônia, queridos, em tese, é a confusão religiosa que há. Também, com respeito, contato, com habilidade, nós temos que falar para as pessoas dessa confusão religiosa. E pelo poder do Espírito Santo, levar as pessoas à Bíblia, a entender a Bíblia, entender o Evangelho, aceitar Jesus e serem salvas. Sair da confusão. Queridos, eu tinha uma participante lá, tivemos uma participante no curso Arte de Fumar lá essa semana. Ela fala umas coisas que a igreja dela pratica, irmãos, que ele fala assim, não é possível. Eu falo assim, o pessoal está com a cabeça onde? O pessoal está louco. O pessoal está louco. Não é possível que uma pessoa racional, inteligente, capaz de tomar decisões, faz aquilo que aquele pastor mercenário pede. Aí ela vai para a igreja adventista, para um curso para parar de fumar, e fala assim, nossa, como é diferente aqui. E a gente começa a estudar a Bíblia no curso de fumar, sobre saúde, e fala, nossa, olha, irmãos, né? Então é uma grande confusão, uma grande Babilônia. Agora, a última mensagem angélica diz assim, não adore a besta, e nem receba a marca da besta. Porque assim, irmãos, no final dos tempos, se levantará um poder que vai impor uma marca, e que vai pedir adoração. Esse poder é descrito aqui pela besta da água e da terra. Então, esse poder, muito em breve, vai impor às pessoas uma marca. E vai impor às pessoas uma adoração. Só que aí você temos que falar o que para as pessoas? O que diz aqui? Se alguém adora a besta, ou a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, aí diz o texto, também esse beberá do vinho da cólera, ou seja, as 7 pragas. Irmãos, eu fico arrepiado, e assim com um senso de responsabilidade, queridos. Tamanho esse chamado que Deus tem para mim, de ser o anjo do Apocalipse 14, nos últimos momentos da história deste mundo. Quando você for embora aqui, e estiver andando na rua, queridos, coloca uma coisa na sua cabeça. Você é um anjo de Deus nesta terra. Chamado pelo próprio Deus para cumprir a missão. Você que está no YouTube aí, foi batizado já? Aceitou Jesus? Caminha na verdade, como diz a citação? Você também foi chamado por Deus para cumprir uma missão. Todos nós fomos chamados, irmãos, por Deus para cumprir uma missão. Então, qual que é a dinâmica da salvação, queridos? Nunca se esqueça disso. A dinâmica da salvação é através de nós. Essa é a dinâmica da salvação. Através de nós. É assim que funciona. E eu quero concluir aqui o sermão, indo para a parte final do sermão, mostrando um pouquinho na prática. No dia a dia, o que é ser um anjo do Apocalipse? Quer ver? Abre ali em Marcos. Evangelho de Marcos. Vamos agora para a parte prática do sermão. Você levar para casa, para a sua vida e praticar a verdade. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Tonho Lagoa, Deus abençoe. Maria das Graças, Graciane, obrigado pela presença. Vamos lá. Aqui em Marcos capítulo 1, repete o que acontece no capítulo 14 do Apocalipse, do verso 6 em diante. Repete a mesma coisa. Quer ver? Olha que curioso. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aí. Lá não fala do Evangelho eterno? Que tem que ser pregado em alta voz? Princípio do Evangelho. Aí o verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías. O que está escrito lá? Eis aí, envio diante da tua face quem? O meu mensageiro,
Que diz o texto, o qual preparará o teu caminho. Queridos, essa palavra mensageiro aqui é a palavra ágelos. Ágelos. Se você tiver uma João Ferreira de Almeida revista e corrigida, lá está escrito anjo. Alguém tem aqui uma Ferreira de Almeida corrigida? Não, ninguém tem. Mas se você vai escrito lá, anjo. Quem é esse anjo? Verso 4. Apareceu quem? João Batista no deserto. Olha aí, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, nós temos um protótipo aqui, do remanescente que vive nos últimos dias da história desse mundo. E esse protótipo é João Batista. O João Batista, ele é um protótipo do anjo do Apocalipse 14. E se você esmiuçar aqui, você vê algumas coisas semelhantes entre o seu chamado, entre o meu chamado e o chamado de João. Primeira coisa semelhante, queridos, que eu acho muito interessante, muito importante. Sobre ele foi profetizado. Verso 2, ó. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ou seja, 700 anos antes de João nascer, já estava profetizado a seu respeito. Quando você estava lá no mundo, vivendo em trevas, Deus já tinha um plano para você. Amém? Deus já tinha um propósito para você. Durante o evangelismo, eu vou contar minha experiência com vocês. Acho que vocês viram na Semana Santa aqui, né? Eu fico pensando assim, como é que pode, Deus? Eu estava lá no álcool, lá no mundanismo, atolado nos vícios, e mesmo assim só tinha um plano na minha vida. A mesma coisa com você, antes de você nascer para o reino de Deus, já estava profetizado que você seria um mensageiro de Jesus. Que você seria um anjo do Apocalipse 14. A mesma coisa que aconteceu com João Batista. Antes dele nascer, já tinha uma profecia a respeito dele. Ele cumpriu ou não? Sim ou não? E você, está cumprindo a sua? Jesus tem uma profecia para você. Você está cumprindo? Então essa é a primeira semelhança. Sobre ele foi profetizado. Uma outra semelhança muito interessante, queridos. Aqui está no versículo 6, verso 6. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João, ele era diferente dos seus contemporâneos. João se vestia diferente, comia diferente, falava diferente. As pessoas viam que ele era diferente dos demais. Por quê? Porque ele andava com Jesus. Ele teve encontro com Jesus, ele teve encontro com Deus, e ele tinha uma missão a cumprir. O anjo do Apocalipse 14 diz que é você, que sou eu, nós temos que ser diferentes. Um dia desse, um irmão da igreja perguntou se tinha assistido Lúcifer. Eu falei, que Satanás, que Jesus te repreenda. Eu vou assistir Lúcifer? Lúcifer na minha casa não entra não, de jeito nenhum. Hipótese nenhuma. Um outro falou assim, você assistiu Game of Thrones? Misericórdia! É satanismo puro, bruxaria, sexo o tempo todo. O anjo do Apocalipse 14, ele é diferente. Ele não assiste as mesmas coisas que as pessoas do mundo assistem. Ele se alimenta diferente, ele fala diferente, ele tem outras perspectivas diferentes. Eu e você somos diferentes, irmãos. Como João Batista foi. Queridos, presta atenção aqui, estamos num preparo para o evangelismo. Durante a nossa vida, até o dia que nós morrermos, queridos, vai ser assim. Mais ou menos 2, 3, 4, 5 pessoas vão ler a Bíblia. As outras 90 vão ler a sua vida. A sua vida. Você é uma Bíblia aberta para as pessoas. Gosto muito da história de comportagem. Eu fui comportor e a gente tem grandes histórias para contar quando a gente foi comportor. Conta essa história que um comportor estava trabalhando numa cidade pequena, saía de manhã, trabalhava, voltava à noite ali para uma pensão, e ali ele fazia a sua alimentação, passava a noite estudando a Bíblia, cantando e orando. O dono da pensão ficou assim, admirado, e via o procedimento desse jovem comportor.
Um dia o dono da pensão chegou para o comportor e falou assim, ó, eu quero comprar um livro que você vende e eu quero ser da religião que você o é. Queridos, testemunho. Um testemunho vale mais que mil palavras. O anjo do Apocalipse 14 é diferente, como João era. Uma outra semelhança aqui, verso 3. Verso 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas. A missão de João era qual, queridos? Qual que era a missão de João? Preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Qual que é a nossa missão, queridos? Preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, Deus te dá dons, talentos e habilidades. Para você fazer um trabalho de excelência. Uns vão cantar, outros vão ter o dom da oração, outros vão ter o dom do trabalho humanitário, outros vão pregar, mas todos nós temos dons e talentos. Que um dia ele vai requerer contas. Que lá nos livros, no juízo, segundo o grande conflito, capítulo 24, ou 25, se eu não me engano, diz que você é prestado conta de cada talento que é dado, de cada dom que é dado, de cada oportunidade desperdiçada será prestado contas no dia do juízo. De maneira que se você tem um talento de Deus e você não usa, o que Deus faz? Tira de você e dá para quem? Para quem tem mais talento. Está na Bíblia Sagrada. Jesus ensinou isso. Então, qual que é a nossa missão, queridos? Preparar as pessoas para o segundo advento de Jesus. E a última semelhança. Travou aqui. A última semelhança, versículo 7. E pregava, dizendo, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. O que João ensinava? Que após ele, vem alguém. Irmão, travou aqui meu passador, viu? Passa aí uma setinha para mim, faz favor, no slide. Passa uma setinha aí. Isso, a mensagem. Qual é a mensagem de João? Após mim, ele vem. Após mim, ele vem. Essa é a mensagem que nós temos que passar para as pessoas. Então, queridos, João Batista, o que diz a inspiração? Era ele um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades, as 3 mensagens angélicas, para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. Amém? Queridos, eu fui diretor missionário muitos e muitos anos em Interlagos, quando eu me batizei lá, em 2003. E lá na igreja de Interlagos, eu tinha uma dupla missionária, queridos, que fazia gosto. O Sebastião e o Clemente. Homens simples, mas de uma vida de entrega total a Deus. O irmão Clemente trabalha com pintura, reformas. E um dia o irmão Clemente estava assoviando um hino. E a dona da casa ficou tocada por aquele hino que ele assoviava. Falou, que música que é essa que você está assoviando? Ele falou, um hino da minha igreja. E o irmão Clemente, ele praticamente não tem leitura. Ali ele falou, pega uma Bíblia da senhora. Ele pegou a Bíblia falando as passagens. Abre aí João 14, de 1 a 13. Olha a volta de Jesus. Apocalipse 1, verso 7. Né? Todo olho verá, e assim vai indo. E assim, o irmão Clemente é um anjo de Deus, trabalhando, pintando. O irmão Sebastião tem um hábito. Sabe qual é o hábito? Ele sai para trabalhar, ele não sai para trabalhar sem ter folheto. E onde ele vai passando, ele vai entregando folheto para as pessoas. Ele está no ônibus e ele entrega folheto. Ele está andando na rua e entrega folheto. E assim ele vive. Os dois, domingo de manhã, batem uma bolinha na várzea. Agora não está tempo por causa da pandemia, mas eles jogam futebol na várzea. E eles fizeram um propósito. Vamos ganhar um colega, um amigo do campinho de futebol? Vamos. Eles oraram para que Deus permitisse circunstâncias, e um rapaz chamado Pedro se interessou pelo testemunho dos dois, no campinho de futebol, e começou a questionar sobre a fé.
sobre a igreja que eles frequentavam. Queridos, Deus abriu uma porta. Deus abriu uma porta. E aí, num sábado à tarde, o irmão Sebastião e o irmão Clemente estavam na casa do Pedro, dando estudo bíblico para toda a sua família. E depois de 6 meses, aconteceu o quê? O Pedro e toda a sua família foram batizados. Ganhos aonde? No campo de futebol. Por 2 anjos do Apocalipse 14, que Deus colocou nesse mundo, para fazer a diferença das pessoas aonde quer que passem. Um dia, o irmão Sebastião estava na lotação lotada, entupida, e uma mulher do lado dele começou a reclamar da vida. E isso, e aquilo, o prefeito, o governador, o presidente, não sei o que, começou a reclamar, e o meu marido, não sei o que, começou a reclamar da vida. O Sebastião começou a falar de Jesus para ela, e começou a falar da esperança da salvação, e como Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. No sábado seguinte, adivinha não que é pecado, imagina onde é que estava o Sebastião e o Clemente, imagina, onde? Na casa daquela mulher, fazendo o quê? Dando estudos bíblicos. Uma mulher alcançada no ônibus, na lotação. O nome dessa mulher, Claudete. Aí, queridos, Deus começou a fazer uma obra na vida da Claudete, uma obra extraordinária, maravilhosa na vida da Claudete. Um dia, queridos, a Claudete estava no ponto de ônibus, esperando um transporte coletivo ali para ir trabalhar mais um dia. De repente, irmãos, sem mais, sem menos, um carro desgovernado, de uma pessoa embriagada, atropelou todo mundo que estava no ponto de ônibus. Foi uma tragédia lá no bairro, lá em Interlagos, de Quarto Centenário, uma tragédia. Irmãos, Sebastião me ligou, Marcelo, ore pela minha interessada, a Claudete. Ela está no hospital entre a vida e a morte. Participou de um acidente seríssimo hoje de manhã no bairro. Falei, nossa, Sebastião, que coisa, vamos orar, vamos orar. E, queridos, Deus fez um milagre na vida dela. Deus teve misericórdia dela. Entre a vida e a morte, a vida dela foi poupada por Deus. Mas, infelizmente, ela perdeu a sua perna. A perna dela foi amputada devido ao acidente. Depois de passar um tempo, ela voltou para casa. E eu falei para o Sebastião e Clemente, eu quero ir com vocês visitar a Claudete. Eles eu começo a lembrar, começo a me arrepiar. Aí eu fui visitar a Claudete e falei, puxa, Claudete, que provação, né? Ela olhou no meu olho e falou assim, irmão, eu perdi a perna, mas eu não perdi a fé no Deus Todo-Poderoso. Todas as pessoas sofrem, irmãos. Aquele que não conhece Deus, quando sofre, o que ele faz? Ele se mata. Ou ele mata o filho, ou ele mata a mulher, ou ele se mata, como a gente vê no noticiário toda hora. O crente, quando sofre, o que ele faz? Ele chora, ele fica até triste, mas ele pode encostar o seu rosto no colo de Jesus, porque Jesus conforta e consola. Então, queridos, Deus tem uma visão de longo alcance. O que Deus fez? Preparou um anjo para estar do lado da Claudete, para que no momento de maior sofrimento da vida dela, ela tivesse em quem se apegar. Em quem se apegar. Passou um tempinho para a honra e glória de Jesus. O mesmo pastor Alan, que fez o batismo aqui no Capão do Provai Verde, batizou a Claudete, quando ele era pastor lá. Deus é poderoso, né, irmãos? Deus tem anjos aqui nessa terra maravilhosos, irmãos, maravilhosos. E eu quero terminar aqui, irmãos, contando uma história verdadeira de um homem que salvou vidas. Não sei se você já assistiu o filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, um filme antigo, muito bom, interessante. Muito bom filme. Conta a história de Oskar Schindler, que salvou mais de 1000 judeus dos campos de concentração nazista. Um dia os judeus iam se despedir de Oskar Schindler e deram a ele uma medalha. E nessa medalha estava escrito assim, quem salva uma vida, salva a humanidade. Oskar Schindler no filme mostra que ele começa a pegar aquela medalha, começa a chorar, 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 e fala assim, se eu vendesse essa medalha, eu salvaria mais 10 pessoas. Se eu vendesse aquele carro, eu salvaria mais 100. Ele tinha prazer em salvar pessoas. Surgiu um homem que fez um trabalho semelhante a Oskar Schindler, só que ele não contou para ninguém, ninguém sabia. Um dia, sem mais, sem menos, sua mulher descobriu o que o seu marido tinha feito. E aí o casal espalhou essa boa notícia. Ele salvou crianças do campo de concentração. E eu quero terminar aqui essa pregação, essa adoração a Deus,
com esse testemunho. Liga o som, por favor. Discreto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui um slide. Vamos lá. Bota uma seta para mim, faz favor. Aperta a seta. Ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor.
O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Deixa eu ligar o som, por favor. Estava tocando a música e parou. Isso, obrigado. Queridos, história bonita, né? Tem muito a ver com a minha e com a sua vida. Sabe qual é o meu maior medo como adventista, irmãos? Meu maior medo como adventista é eu chegar no fim da minha vida, olhar para trás e ver que eu não fiz nada em prol do reino de Deus. Eu gero em pensar de nem a minha família se salvar, irmãos. Eu gelo. Vivi a vida inteira no Evangelho e olhar para trás, não levei uma pessoa ao batismo em 30, 40 anos na caminhada. Não dei um estudo bíblico. Fiz nada relevante na igreja, na vizinhança, nada relevante. Isso me gela, irmãos.
E eu queria que esse medo que eu tenho incomodasse você até o último suspiro que você tiver. Até o último suspiro de vida. Aquelas pessoas que foram salvas se tornaram adultos generosos. Da mesma maneira que elas foram salvas, eles salvaram outros também. Irmãos, a gente que não se envolve com a missão, não se envolve com as coisas da igreja, será que não está sendo ingrato com Deus? Vamos ser sinceros, irmãos, não era para você estar vivo hoje. Não chegar lá no céu, você vai conversar com o seu anjo, ele vai falar o que ele fez para preservar a sua vida. Você vai conversar com o Espírito Santo e meios e pessoas que ele colocou no seu caminho para te salvar. Será que eu não fazer nada para Deus não seria uma ingratidão? Pense e raciocínio em você e Deus. O irmão Sebastião, que é um anjo de Deus na lotação, no campinho de futebol, na rua, na comunidade, na igreja. Um dia ele, indo trabalhar, teve um mal súbito aqui na estação Pinheiros, da CPTM. Ele teve um mal súbito e caiu bem na linha férrea. As pessoas socorreram ele e tiraram ele da linha. Levaram ele correndo para o hospital. E aí chegou a notícia para nós. O Sebastião passou mal, ele está entre a vida e a morte, e se ele se salvar, se ele ficar curado, ele vai ficar tetraplégico. Aí comecei a orar, sabe? Orar, falar com Deus. Falei assim, por quê? Um homem que pratica esporte, um homem que tem uma vida bem ativa, o nosso melhor missionário da igreja, o melhor missionário, irmão Sebastião. Por que, Senhor? Aí começamos a orar, a igreja orando. Eu fui um dia, 10 horas da manhã, na UTI das clínicas visitar ele. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar para o Sebastião? Coloca palavras na minha boca para animar esse homem. Quando eu cheguei lá na UTI, falei, irmão Marcelo, as minhas pernas estão se mexendo. Eu falei, aleluia. Meu braço, aleluia. Aí o irmão Sebastião começou a falar assim, irmão Marcelo, aqui nessa UTI está acontecendo grandes testemunhos. E a gente começou a conversar tão animado, tão empolgado, que a enfermeira veio e falou assim, tem outras pessoas aqui. E ele falando dos testemunhos, a enfermeira empurrava a maca, ele pregava o evangelho com poder, e a pessoa, no último suspiro, aceitava Jesus. Irmão Marcelo, aqui está tendo testemunhos poderosos, Deus está fazendo uma obra incrível aqui. Aí eu pensei assim, irmãos, anjo de Deus é anjo até na UTI, entre a vida e a morte. Irmãos, eu fui embora de lá tão feliz, tão animado. Falei, que experiência. Visitei no domingo 10 horas. Na sexta-feira de madrugada, o telefone tocou. O anjo descansou. No sábado de manhã, no velório do irmão Sebastião, estava cheio de pessoas ganhas por ele. Aí eu lembrei e entendi Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, que descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vou chamar aqui o casal que vai cantar. Depois você pode pôr no final que eles cantar essa mesma slide, essa mesma imagem. O irmão Sebastião, irmãos, morreu do mesmo jeito que ele viveu a vida inteirinha. Ele morreu do mesmo jeito que viveu. Ele dedicou a vida a Deus e a pregação, e ele morreu dedicando a vida a Deus e a pregação. Quando for o último da sua vida, o último dia da sua vida, você vai dedicar ao quê? O casal vai cantar uma música aqui, dueto. Esse é o momento, queridos, de você fazer uma oração assim, uma entrega total a Deus em primeiro lugar. Entrega a sua vida total. Você que está em casa também. É uma oração de entrega. E conforme eles vão cantando, abra o seu coração a Deus.
Se você está sendo negligente com a missão, confesse o pecado, por que não? Confesse. Peça perdão, misericórdia de Deus. Mas conforme eles for cantando, ore a Deus, Senhor, me usa. Senhor, eu entendi que eu sou o anjo do Apocalipse 14, me usa. Depois dessa oração de consagração, de entrega, fique em pé. Fique em pé. Eu vou estar orando por você e por mim, queridos, para que a gente possa cumprir a missão e possamos ter um grande evangelismo aqui nesta igreja. Amém? Pode tocar. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe também. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo ar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando eu estou contigo, eu fecho os olhos e eu posso ver o céu a me guiar. O seu amor Levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo ar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo ar. Foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar. que eu aprendi. Eu aprendi, Eu sou forte. sou forte pra lutar. Amém? Amém. Parabéns pela sua entrega. Parabéns pela sua decisão. Lá nos livros celestiais é registrado. Nesse dia, nessa hora, nesse momento, você orou. Você reconheceu suas falhas. Você se entregou a Deus e o seu serviço. Que Deus te use poderosamente.
na obra da pregação do Evangelho, mas poderosamente. Consegue pôr aquele slide lá, que eu falei para você? Que Deus te use poderosamente, poderosamente na obra da pregação do Evangelho. Irmãos, eu sou novo aqui, estou aqui hoje, vou voltar daqui na véspera do curso de fumar, mas eu queria, sabe, conhecer e pedir para a igreja conhecer também as pessoas que estão trabalhando para Jesus. Eu vi aqui os nomes, ó, que estão dando estudo bíblico. Aí liga o som. Que estão dando estudo bíblico para pelo menos uma pessoa. Quem é que está dando estudo bíblico para pelo menos uma pessoa, estudo bíblico? Quem está dando? Que benção. Vem aqui na frente, irmãos, vem aqui, vem aqui. Com distanciamento aqui, o pessoal do YouTube vê, vem aqui. Quem está dando estudo bíblico para pelo menos uma pessoa? Uma pessoa? Mais alguém? Só os dois irmãos aqui? Vem aqui à frente, irmão, vem aqui. Sobe aqui, ó. Muito bem, temos 3 aqui. Ali tem mais de 3, mas tá bom. Maravilha, não tem problema. Mas talvez você está pregando o evangelho de uma outra maneira. Seja pequeno grupo, seja talvez mensagem de WhatsApp, sei lá, de alguma maneira. Tem alguém pregando o evangelho aqui de uma outra maneira? Temos alguém? Alguém que está pregando de outra maneira? Vem aqui então, irmão, vem aqui. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui. A gente pouco valoriza essas pessoas, sabe, irmãos? A igreja pouco valoriza. São pessoas que não têm tempo ruim, com chuva, com sol, doente, com saúde, eles estão lá pregando o evangelho. Mais alguém que está pregando o evangelho? Mais alguém? Ninguém? De outra maneira? Ninguém? Irmãos, vamos ser sinceros. É muito pouco, né? É muito pouco, né, irmãos? Eu acho que cada um aqui pode dar um estudo bíblico. Quando você for visitar as pessoas para fazer pesquisa, pode surgir estudos bíblicos, sabia? Pode surgir. Lá na pesquisa que fizemos lá no Parque Regina, surgiu muitos estudos bíblicos. Mas acho, irmãos, que nós temos que aumentar aqui nosso exército, viu? Quem é que quer participar da pregação do evangelho aqui mesmo, com ânimo? Vamos lá, levanta a mão. Só 2 pessoas. 3. Só 3 mesmo, irmãos? É verdade? É verdade mesmo, irmãos? É isso mesmo? Irmãos, eu vou fazer a pergunta de novo. Talvez você não entendeu. Quantos que estão aqui querem usar seus dons e talentos que Deus te deu para de alguma maneira ajudar outras pessoas a se salvarem? Esse ajudar os outros pode ser dando estudo, pode ser fazendo visita, pode ser de qualquer maneira. Quantos? 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 Agora eu pergunto, os outros que não levantaram a mão, posso saber o motivo? Quem não levantou a mão, posso saber o motivo? Por que você não quer trabalhar para Jesus? Alguém pode falar? Quem quer trabalhar para Jesus, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem não levantou, posso saber o motivo? Posso? Deus sabe, né? Você não está salvo? Deus te perdoa, viu? Fica com a mão levantada. Você sente que é um miserável pecador? O perdão de Deus é ilimitado para você. Essa semana eu dei longe de Deus. Mas volta hoje. Volta para Jesus. Se entrega a Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Hoje, 15 horas, vamos ajudar o irmão Luiz, viu? Na medida do possível. Irmãos, parabéns, viu? Ó, fica aqui, fica aqui. Obrigado, viu? Obrigado, irmãos. Eu não tenho como pagar. O pastor Valdez não tem como pagar. Mas Deus tem. E ninguém trabalha de graça para Deus, viu? Ninguém. Ninguém trabalha de graça para Deus. Eu percebo que os missionários da igreja, irmãos, têm mais saúde, têm mais energia, têm mais vigor. São até mais prósperos. Porque Deus recompensa. Deus recompensa. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos gratos, felizes, porque mais uma vez a Tua santa e boa palavra tocou nosso coração. Muito obrigado, Pai. Tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Que bom é saber, Pai, que a nossa vida tem sentido, que nós temos um sentido real para vivermos, que o Senhor conta com cada um de nós, que apesar dos nossos defeitos de caráter, dos nossos pecados, o Senhor tem prazer em nos abençoar, nos perdoar e nos usar na pregação do Evangelho. Todos nós aqui, Pai, aprendemos nesta manhã que nós somos anjos do Apocalipse 14.
E que nós temos uma missão nessa terra, preparar pessoas para se encontrar com Jesus. O que João Batista foi em sua época, nós o somos hoje, nesse exato momento. Para isso, Pai, quero pedir que o Senhor possa nos abençoar de maneira poderosa, nos dando poder, nos batize com o Teu Espírito Santo, derrame poder na nossa vida, para vivermos o Evangelho e para também pregarmos o Evangelho. Que o Espírito Santo toque o coração da nossa comunidade, homens, mulheres, crianças, todas as pessoas, da qual iremos entrar em contato com elas, através de uma pesquisa para curso Como Deixar de Fumar, ou através de uma ação humanitária, enfim, nos use poderosamente, prepare corações, Pai, corações. Que durante o evangelismo, já no curso Como Deixar de Fumar, em todas as atividades aqui, Pai, possamos ter muitos e muitos interessados. E lá no final de outubro, possamos olhar para trás e ver que realmente valeu a pena, valeu a pena. Abençoe os irmãos que estão aqui na frente, o Senhor conhece cada um deles, abençoe eles poderosamente. Eu te peço, Senhor, não porque eu tenha méritos, mas pelos méritos de Jesus, que eles possam ter vida longa nessa terra, para que eles possam testemunhar para o maior número possível de pessoas sobre o seu amor e a tua graça. Abençoa os irmãos aqui que levantaram a mão, se dispuseram também a trabalhar para Jesus. Tem alguns que não levantaram a mão, mas o Senhor conhece o motivo. Perdoa essa pessoa, Pai, purifica, salva ela também, restaura o seu casamento, o seu lar, a sua vida, devolva a ela a alegria da salvação, que ela possa sentir alegria e prazer em trabalhar para Jesus e ser de Jesus. E agora, Pai, vamos para casa. À tarde temos missão, temos trabalho. Só abençoe também a tarde aqui de evangelismo. Agradecemos essa oportunidade e oramos em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado com o cotovelo e fala assim: você é o anjo de Deus nessa terra. Vai lá, cumprimenta lá. Cotoveladinha. Você é o anjo de Deus nessa terra. Vamos lá. Cumprimenta aí. E não estou mentindo não, é verdade, hein? Você é o anjo de Deus aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, irmãos. Bom sábado, viu? E até a próxima.